Você sabia que o cuidado com o corpo vai além de fins estéticos? Que para manter uma saúde espiritual é também necessário ter uma boa saúde física e mental? Deus, em sua infinita sabedoria, nos deixou conselhos práticos para que pudéssemos lhe prestar adoração através do corpo. Então, vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Romanos, capítulo 12, verso de número 1, diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus, de forma pedagógica e didática, ensinou o seu povo a sacrificar animais com o intuito de ensiná-los o plano de salvação. A intenção de Deus era impressioná-los com a ideia de que pecado gera morte e que um substituto seria providenciado para morrer no lugar do pecador. O animal que era levado ao templo para ser sacrificado não poderia ser de qualquer jeito. Deveria ser saudável e sem defeito, pois representava a Jesus, bem como o sacrifício que ele iria fazer na cruz. João Batista, ao ver Jesus, afirmou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não há mais necessidade de sacrificarmos animais, uma vez que Jesus morreu na cruz, pondo fim em todo esse sistema. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 27, verso de número 51 e Efésios capítulo 2, verso de número 15. No entanto, somos exortados a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E como se faz isso? Vejamos. Após Deus criar Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, o santo casal não iria ficar ali na ociosidade, eles iriam trabalhar e com isso se exercitar. Isso está de acordo com Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Não fomos criados por Deus para levar uma vida sedentária. Uma vida sedentária pode causar diabetes, agravar doenças das articulações, bem como constituir um fator de risco para obesidade e problemas cardíacos, dentre outros. Um outro cuidado que devemos ter é com aquilo que comemos. Deus nos deixou orientações claras a respeito do que devemos ou não comer. A alimentação estabelecida por Deus ao ser humano, bem como a todos os animais, antes da entrada do pecado, foi uma alimentação unicamente à base de vegetais. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 1, verso de número 29 e 30. O uso de carne como alimento só veio a ser permitido por Deus após o dilúvio, tendo em vista que toda a vegetação foi devastada pelas águas. Vejamos o texto. Gênesis capítulo 9, verso de número 3 e 4 diz assim: Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Mesmo Deus permitindo o uso da carne como alimento, ele fez algumas orientações, como por exemplo, não comer carne com sangue. Uma outra orientação que o Senhor dá ao seu povo é fazer distinção entre animais limpos e imundos. Levíticos capítulo 11 traz uma lista de forma clara que animais são esses. Os animais permitidos por Deus para o consumo devem apresentar as seguintes características. Dos quadrúpedes, tem que ter unhas fendidas e o casco dividido em dois e ruminar. Esse pode comer. Temos nessa categoria, por exemplo, o boi, a ovelha, o antílope, dentre outros. O porco, por exemplo, tem o casco dividido, mas não rumina. Esse, diz a Bíblia, é imundo e, portanto, impróprio para o consumo. Dos animais marinhos, todo aquele que não tiver escamas ou barbatanas também são considerados imundos e não devem ser consumidos. Dentre esses estão os peixes de couro, camarão, lagostas, dentre outros. Levíticos capítulo 11 traz uma lista completa. Eu convido você a dar uma olhada nesse capítulo por inteiro. Alguns até citam textos de Paulo para afirmar que esse tipo de restrição não é mais válido para nós hoje, usando textos como, por exemplo, de 1 Coríntios 10:25, que diz: comam de tudo que se vende no mercado, ou 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 4 e 5, que afirma: tudo que Deus criou é bom. Pela oração é santificado o alimento. Se for assim, não há limites para o que comer. Posso, por exemplo, se me der vontade, pegar uma cobra venenosa, um rato ou um morcego, ou mesmo meu animal de estimação, fazer uma oração e estar pronto para uma refeição. Mas claro, isso não é assim. O contexto imediato de alguns desses textos está relacionado à comida sacrificada a ídolos e não a animais limpos e imundos. Leia o texto dentro do contexto e você vai perceber isso. O desejo de Deus para nós hoje é que passamos a adotar uma alimentação vegetariana, tendo em vista a grande quantidade de doenças que o consumo de carne pode causar. Se não, siga as orientações de Levíticos capítulo 11. Outros alimentos que devem ser evitados por nós hoje são as carnes processadas. Essas são consideradas pela OMS
como alimentos carcinogênicos. Bebidas alcoólicas, bebidas cafeinadas, como por exemplo café e refrigerantes, viciam o cérebro e causa dependência, tirando assim do indivíduo uma das características do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, dentre outros malefícios. O açúcar, principalmente o açúcar branco, é extremamente nocivo à saúde do corpo e da mente, devendo ser evitado ao máximo. O que acabo de citar são só alguns dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, que Paulo chama de o templo do Espírito Santo. Você pode ler isso em 1 Coríntios 6,19. Faça uso dos 8 remédios naturais que Deus nos deixou. São eles: água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. O que precisamos entender é que Deus se comunica conosco através da mente. E uma mente abarrotada, suja e doente não conseguirá adorar a Deus de forma viva e saudável. Meu querido irmão e minha querida irmã, deixar de comer uma coisa ou outra não vai te fazer melhor diante de Deus, mas vai te permitir se relacionar melhor com Ele. Portanto, quer você coma ou beba ou faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus.